É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Live 78 no ar. Bora. 7h43 da manhã. Dia 31 de outubro, último dia do mês. Dia onde a gente vai descobrir quais serão os dividendos pagos aí por boa parte dos fundos imobiliários. Vai saber hoje. Final do dia aí, fechamento do mercado, lá pelas 6, 7 horas da noite. A gente já vai saber quanto que será pago na grande maioria dos fundos imobiliários, quanto de dividendos a gente vai ter aí na grande maioria dos fundos imobiliários. Geralmente vão pagar aí por volta, mês que vem, dia 15 é feriado, ou devem pagar dia 14, ou devem pagar dia 16, ou dia 13, segunda-feira. É isso aí, pessoal, 7h44 da manhã, vamos nessa. Manhã de tempo fechado em São Paulo, quente, bem abafado aqui em São Paulo. Deve estar fazendo aí agora uns 20, 21 graus. É isso aí, galera. Vamos nessa. Vamos começar com tudo aqui a nossa live, tá? E eu vou começar, pessoal, falando de um segmento alternativo, FIINFRA, Fundo de Infraestrutura, uma categoria que tem chamado a atenção aí de alguns investidores. Eu já recebi algumas perguntas aqui no Instagram, não é muito frequente, mas eu já recebi aqui no Instagram algumas perguntinhas sobre FIINFRA. E é uma categoria interessante, eu já tive a oportunidade de visitar a Sparta, que é uma das principais casas de FIINFRA do país. Inclusive, amanhã eles vão fazer até uma visita lá no escritório que eu trabalho. Amanhã eles vão fazer uma palestra lá pra gente. E o que é legal do FIINFRA? O FIINFRA, galera, é um segmento de fundo alternativo, é um segmento alternativo de fundo, onde você tem ali investimento em ativos de infraestrutura. A maior parte desses fundos de infraestrutura, eles vão comprar debêntures incentivadas. Vamos lá, vamos explicar cada termo aqui. O que é uma debênture incentivada? Uma debênture é um investimento de renda fixa, tá? Onde você empresta dinheiro a juros para empresas não financeiras. Tá? Então, você se torna credor da empresa e ela pega esse dinheiro com a promessa aí de te pagar uma rentabilidade em determinado tempo. Ela vai captar esse dinheiro para poder se financiar, para poder financiar projetos, para poder investir nela. Beleza? Então, você tem ali um investimento de renda fixa que não é protegido pelo FGC, tá? Quem garante o seu investimento é a própria empresa. Então, se você tiver uma empresa com problemas de pagamento, que entra em recuperação judicial, pode ser que você não consiga reaver o dinheiro que você investiu. Pode ser. Tá? Então, você não tem proteção do FGC nas debêntures. E debêntures são investimentos aí com foco em médio e longo prazo. O prazo de vencimento, eles geralmente tendem a ser aí de mais ou menos 5, 6 anos para frente. Tá? E também são instrumentos que permitem ali uma exposição em IPCA. A maior parte das debêntures vem com taxas atreladas ao IPCA, então você acaba tendo uma forma de se proteger contra a inflação. Algumas debêntures, elas fazem pagamentos semestrais de juros, então você não recebe, ao invés de você receber tudo no final, você acaba recebendo ao longo do caminho. Tá? Então, é uma forma também de você ter ali um rendimento periódico, uma vez no ano, 2 vezes no ano. Beleza? Então, isso é uma debênture. E por que incentivada? Porque o governo incentiva que os investidores entrem nessas debêntures. Como? Zerando imposto de renda. Então, você vai ter ali debêntures de empresas do setor de portos, rodovias, aeroportos, energia, saneamento. Geralmente, empresas desses setores acabam tendo debêntures incentivadas. Então,
Voltou. Tinha dado um probleminha aqui no microfone. Deixa eu ver se está falando normal. Tá, o princípio está normal. Então, você tem ali um incentivo por parte do governo de zerar o imposto de renda para que os investidores, para fomentar o investimento, para que os investidores estejam ali colocando dinheiro, porque são segmentos que vão impulsionar aí o crescimento do país. Por isso, incentivadas, e aí você acaba tendo essa nova estrutura, que é o FIINFRA, que permite justamente que os investidores tenham acesso a esse tipo de investimento. E o que é legal do FIINFRA? Boa parte dos FIINFRAs vai fazer pagamento mensal de dividendos, beleza? E aí você tem o rendimento isento, como a gente tem nos FIAGROS, como a gente tem nos fundos imobiliários. Mas qual que é o outro ponto muito interessante em FIINFRA? O ganho de capital na venda, vamos supor, você comprou o Juro 11, que é o FIINFRA da Esparta. Não estou recomendando compra ou venda. Mas vamos lá, você comprou Juro 11, você comprou o Juro 11 a R$100, vamos supor. E aí, passou um tempo, você está lá com essa cota a R$150. Você tem um lucro por cota de R$50. Esse lucro, esse ganho de capital, se você vender, você não vai pagar imposto. No momento que a gente está fazendo a nossa live aqui, dia 31 de outubro, o ganho de capital em FIINFRA, ele é isento de imposto de renda. Então, não só o rendimento mensal, o rendimento pago, mas o ganho de capital. Então, essa é uma característica muito positiva desse tipo de investimento. Você não tem a necessidade de apurar imposto, nem mesmo na venda com lucro. E, galera, só para colocar os pingos nos is, pagar imposto é diferente de declarar. Eu estou dizendo que você não precisa pagar o imposto no ganho de capital, mas você tem que declarar o que você tem no imposto de renda. Declarar imposto e pagar imposto são duas coisas bem diferentes. Declarar imposto é você prestar conta para a Receita Federal do que você tem. Ações, fundos imobiliários, seu rendimento tributável, é você prestar contas da sua vida financeira. Pagar imposto é quando a gente tem algum ganho de capital. Aí você paga imposto. Tá? É uma dúvida muito comum. Poxa, Anderson, se eu investir e tal, eu vou ter que pagar imposto? Depende. Se você vender com lucro, vai. Agora, declarar imposto, você vai ter que declarar. Beleza? Você vai ter que declarar o que você tem ali na mão. Beleza? Então, ponto importante. Então, fizemos essa introdução, essa contextualização sobre FIINFRA. Vamos à notícia, então, né? Vamos trazer aqui a nossa notícia. Então, FIINFRA, com yield histórico de 16,1%, anuncia novos rendimentos. Veja o valor. FIINFRA da Bocaina Capital. Quando que vai ser o pagamento? O fundo vai pagar 10 centavos por cota a seus investidores, o equivalente a um yield anualizado de 13,6%, considerando a cota mercado no fechamento do pregão do dia 27 de setembro. Apenas investidores que comprarem cotas do BOBD11 até terça-feira, às 17 horas, receberão os proventos do fundo no dia 8 de novembro. Então, a gente vai pagar antes aí da maior parte da categoria. Após essa data, o FIINFRA será negociado os proventos. Ou seja, amanhã, se você comprar cotas do BOBD11 amanhã, você já não vai fazer jus a esse dividendo que vai ser pago. Desde o seu início na B3, em 2022, o FIINFRA distribuiu 2,70, o que equivale a um yield de 16,1%. Segundo o último relatório gerencial, considerando as distribuições isentas de IR para as pessoas físicas, o BOBD tem apresentado um retorno de 153% do CDI. Além disso, o yield médio dos ativos da carteira do FIINFRA é IPCA mais 8,18, com uma duration média de 6,4 anos. Beleza? Então, a gente tem aqui também uma exposição no IPCA, beleza? Uma carteira que vai dar exposição em IPCA mais 8, uma média bem positiva. Hoje a gente tem ali Tesouro IPCA na casa de IPCA mais 5,7, então a gente tem um spread aqui razoável, uma diferença razoável. Conheço o FIINFRA BOBD11.
O Fundo de Infraestrutura BOBD possui um patrimônio líquido de cerca de 275 milhões e 14 mil cotistas, possuindo uma carteira diversificada em diferentes setores, tais como transmissão de energia, geração de energias renováveis, saneamento, transporte, óleo e gás, terminal portuário, rodovias e telecomunicações. Setores de infraestrutura, setores de extrema importância para o crescimento do país. Os fundos de renda fixa, crédito privado do tipo FIINFRA investem diretamente em debêntures incentivadas em infraestrutura. Vamos dar uma olhadinha, galera? O que a gente tem no relatório? Opa! Vamos virar aqui. Boa! Vamos ver o que a gente tem aqui no relatório do BOBD. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos pegar o Status Invest. Vamos dar uma olhadinha aqui no BOBD. Vamos pegar o relatório gerencial do BOBD para a gente poder dar uma olhada aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ainda não tem. Vamos pegar direto da B3. A gente já consegue pegar o relatório gerencial. Só para a gente poder fazer uma batida aqui. Fazendo a busca aqui no site da B3 para ver o que a gente consegue pegar. A gente vai ter emissão também. Ó, relatório gerencial. Relatório mais atualizado aqui, que é o relatório de agosto. E a gente ainda vai ter emissão também de novas cotas. Deixa eu abrir a lâmina da oferta também. Abrindo o relatório gerencial aqui do fundo. Vamos dar uma olhada aqui. Só para a gente ver um pouquinho da carteira, o que o fundo investe. Vamos lá, pessoal. Deixa eu virar aqui para vocês. Então, ó, BOBD. Então, é um fundo que investe a maior parte do seu patrimônio em debêntures incentivadas em infraestrutura. IPCA mais 8,18 é a taxa média aqui das debêntures. É um retorno bastante positivo. Comentários do gestor, mercado de crédito, tabela de rentabilidade. Quero dar uma olhadinha, ó, alocação do fundo. As alocações são realizadas em emissões de debêntures de infraestrutura. Essa foto representa o portfólio ao final do mês, que é o relatório de agosto. A alocação abaixo encontra-se completa, incluindo ativo adicional adquirido durante agosto. Então a gente tem, ó, portos, rodovias, energias renováveis, telecom, renováveis, óleo e gás, rodovias renováveis, saneamento, transmissão de energia, transmissão, renováveis e transporte. E se a gente for olhar, ó, a maior parte dos ratings aqui, ó, nível A. Alguns não possuem, tá? Alguns não possuem rating aqui, mas, ó, rating nível A. Então, é o nível mais alto de rating, de qualidade de crédito, tá? Nível A, duplo A, triplo A, o triplo A é o nível mais alto de crédito, ou seja, é o nível com a menor chance de calote. Não significa chance zero, risco zero. Significa menor risco, menor chance de calote, tá? Mas não significa risco zero. Então você vê que a carteira, a maior parte da carteira está alocada em rating nível A, que é bem interessante. A gente tem um nível de risco mais baixo. Exposição aqui consolidada por setor. Renováveis, puxando à frente aqui, seguido de transmissão, rodovia, saneamentos, portos, óleo e gás, telecom, transporte, e tem uma graninha em caixa. Beleza? Então, um pouquinho aqui do histórico de pagamentos. A gente vê um fundo que fica na média aqui pagando 10, 11 centavos, por aí. Sobre os emissores e tudo mais, né, que são os devedores aqui da carteira. Beleza? Fundo que começou aí finalzinho de 2021, patrimônio de quase 300 milhões de reais. Beleza? Então, aqui
que é uma forma interessante de você se expor aí no segmento de infraestrutura, ter ali um investimento alternativo que vai te dar exposição em inflação, que vai te dar rendimento isento e você tem também no grande capital isenção de imposto. Então é uma forma de você fazer uma diversificação da sua carteira. Ao invés de você comprar uma debênture, você acaba tendo acesso a uma carteira diversificada de debêntures. Beleza? E a gente tem visto cada vez mais debêntures saindo. Por exemplo, lá na XP, semana passada mesmo, a gente estava vendo a debênture de Transmissão Paulista. Então, tem tido muita debênture, muita debênture. E em se tratando de infraestrutura, cara, o Brasil demanda por muita infraestrutura. Então, a iniciativa privada tem vindo com força aí para poder financiar os projetos. Beleza? Então, é uma forma aqui que a gente tem de se expor nesse segmento de infraestrutura e contar com essas isenções, com esses incentivos por parte do governo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Lembrando, quem tiver dúvida, só comentar aqui embaixo. A gente está falando agora de FIINFRA, Fundos de Infraestrutura. Beleza? Começamos aqui falando de FIINFRA e estamos trazendo aqui o BODD11. E aí o BODD, ele está com oferta aqui aberta, tá? Uma nova emissão rolando aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, para vocês verem algumas informações. Ó. Então, ó, a gente tem aqui um preço unitário de 9,15, beleza? E aí você tem aqui uma taxa de 28 centavos, uma taxa alta em relação ao preço da cota, e aí a nova cota vai sair a 9,43. A ideia aqui do fundo é captar inicialmente 100 milhões de reais, obviamente sem contar a taxa de distribuição primária, e a gente pode ter um lote adicional de 25%. Então a gente pode chegar aí a 125 milhões com essa captação. Beleza? Vamos lá. Aqui são os riscos do fundo. O calendário deve estar... aqui. Aqui, ó. Qual o período de reservas, o período de subscrição, do dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro e depois do dia 6 até o dia 14 de dezembro. Beleza? Então, para quem ficou cotista aí do BOBD, quem quiser participar, amanhã já começa o período de reserva aí no direito de preferência. Vamos dar uma olhada quanto que essa cota está custando no mercado. A gente viu que a nova cota vai custar R$ 9,43. Vamos ver no mercado. No mercado, 9,44. Então, está bem nessa faixa aí, 9,44. Nova cota 9,43. Então, está no 0 a 0 aqui. Está no 0 a 0. Final de semana semana passada eu estava no Rio e aí me fizeram uma pergunta sobre o TRXF. Vale a pena a subscrição e tudo mais? Bom, a subscrição do TRXF, ela veio a R$ 106,60. No momento que eu estava falando lá, estava 108 alguma coisa. Aqui está 107. Então, você tinha uma emissão mais barata do que o preço de mercado. Então, pode ser algo interessante quando você tem essa condição. O preço da nova cota está mais barato. Mas também tem que avaliar taxa, se faz sentido. Então, tudo isso. Beleza? Tem algumas emissões que vieram com preço de nova cota acima do preço de mercado. Porra, mais barato então você comprar no mercado. É bem mais barato você comprar no mercado, já que você vai pagar menos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, falamos aí de FIINFRA, falamos do BOBD, tá? Mais um fundo que vai fazer aí emissão de novas cotas. Vamos lá. Então, fechamos aqui o BOBD, fechamos aqui FIINFRA. Galera, vamos lá. Vamos seguir aqui. Grande Darlan, bom dia, meu irmão. Everton aí na área, Diegão aí na área também. Vamos nessa, pessoal. Grande Maria chegando aí também. Lembrando, tá, pessoal? Quem tiver dúvida, pode mandar aqui embaixo, pode comentar. Fica à vontade, tá? E deixa eu só, antes da gente trazer essa notícia aqui, deixa eu virar. Então, para quem ainda não sabe, eu me tornei
assessor de investimentos de um escritório da XP. Tá? E aí, quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo lá na XP, quem está assistindo aí, pode me chamar no direct, a gente troca uma ideia, te apresento como é que funciona a assessoria. Quem está assistindo a gravação aqui no YouTube, pode cair aqui no meu Instagram, @oanderson_moreira, e a gente conversa sobre assessoria. Lembrando, a assessoria de investimentos não é paga, você não desembolsa dinheiro pela assessoria. Tá? É um serviço gratuito. A minha remuneração vem da XP, vem de movimentações da carteira, vem de produtos que você investir. E você pode pensar, pô, então, se você vai ganhar com movimentação na minha carteira, se você vai ganhar com os produtos que eu investi, pô, então você vai empurrar um monte de produto ruim. Não. Não, porque existem valores que são negociados. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui há 4 anos no mercado, tá? Já investi muita grana, muito tempo, muita energia para simplesmente sair tacando qualquer coisa. Então, se eu ver que as ofertas que estão sendo liberadas não têm valor, eu não vou ofertar, eu não vou falar. Beleza? Como já aconteceu diversas vezes. Eu estou há 3 semanas no escritório e já vi ofertas que não faziam sentido para nenhum cliente meu. Eu nem ofereci. Eu nem ofereci. Até agora, as movimentações que eu fiz foi em renda fixa, LCA, com liquidez diária, para reserva de emergência, e previdência privada, portabilidade. Só. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Então, eu sei que existe um certo preconceito com assessor de investimentos, mas é aquele negócio. Eu não sou todo mundo, não posso falar por todo mundo, eu sei que é uma prática de mercado, mas eu garanto que comigo não vai ser assim, porque eu tenho muito respeito com você e comigo. Beleza? Darlan perguntou: fundo de lajes estão caindo muito, o que está acontecendo com o mercado? Não só fundo de laje, tá, Darlan? Outros fundos também estão em queda. O que a gente tem muito, né? Apesar da nossa Selic ter caído em 1 ponto percentual, a gente saiu de 13,75 e agora está em 12,75. Inclusive, a gente já começa a reunião do Copom hoje, amanhã já tem a liberação da nossa nova taxa Selic, já há um consenso que ela deva cair aí mais de 0,5%, então a gente deve ter uma Selic a 12,25% ao ano a partir de amanhã, tá? Então hoje já começa a reunião do Copom, amanhã a gente tem a definição da nova taxa, mas mesmo com essa queda da taxa Selic, a gente acaba tendo juros lá fora, juros nos Estados Unidos mais altos. Então, os investidores eles acabam fazendo o quê? Saindo dos países emergentes e indo para os Estados Unidos, que tem uma economia mais forte, então com juros mais altos. Então, você acaba tendo uma bolsa aqui caindo, andando de lado, não está reagindo muito a esse incentivo da queda da taxa Selic. Beleza? Então, com essa expectativa de juros mais altos lá fora, a gente acaba tendo muita saída de investidor daqui para lá. Então, por isso que a gente acaba tendo um estresse no mercado. Não só o segmento de lajes está estressado, mas o segmento de galpão, de shopping, de papel, está muito estressado. Beleza? Se você for olhar, eu até mostrei isso na live de ontem. Se você pega final de setembro e olha agora o gráfico do IFIX, deixa eu mostrar aqui para vocês. Grande cara, grande Gu aí na área. Tamo junto, pessoal. Bora. Se a gente for olhar o gráfico do IFIX do último mês, deixa eu pegar 3 meses que a gente consegue ver bem esse movimento. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Quando a gente pega o gráfico do IFIX, o índice de fundos imobiliários, coloquei na janela de 3 meses, ó. Mas ó, quando a gente pega aqui, ó, início de setembro e vem para frente, a gente vê uma queda aqui considerável. A gente chegou a bater 3.240 pontos e agora a gente está em 3.156. Então a gente teve uma queda aqui expressiva. Beleza? A gente teve uma queda expressiva aqui de 3.241, tá? Lá no dia 8 de outubro, para cá, 1 mês e meio, quase 2 meses depois. Então, isso aqui é muito reflexo do que a gente está vendo lá fora. Tá? Então, a gente está vendo bolsa patinar, fundos imobiliários patinarem. Tá? Então, não só o segmento de laje, tá? Mas todos os outros segmentos aí, eles acabam tendo esse reflexo. Tá? E aí é por isso que eu falo, galera,
reserva de oportunidade. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente meu lá da assessoria, ele tem lá uma carteira de fundos imobiliários, e eu estava falando, cara, vamos pensar aí 10% do patrimônio, fundo de liquidez diária, tá? Fundinho DI, tranquilo, sem muito estresse. Tesouro Selic serve também, tá, pessoal? CDB de liquidez diária serve também, tá? Qual é a ideia da reserva de oportunidade? Você ter esse dinheiro fácil ali para quando a gente tem uma oportunidade no mercado. Seja uma subscrição que você queira participar, seja um momento de queda de mercado que você queira participar. Então, ter uma reserva de oportunidade vai ser interessante. 10% ali do seu patrimônio vai ser algo bacana. Tá? E onde que você pode alocar? Com o mesmo racional da reserva de emergência. Reserva de emergência a gente não usa muito fundo. Né? Eu não gosto muito da ideia de usar fundo de renda fixa para reserva de emergência. Eu vejo que tem gente que faz isso, mas eu não curto muito. Eu gosto de usar para uma reserva de oportunidade. Mas, fundo DI vai ser uma boa, CDB de liquidez diária ou qualquer outro produto de renda fixa de liquidez diária, Tesouro Selic, tá? A ideia é que seja liquidez diária, tá? E que também não tenha muito efeito de marcação no mercado. Você consiga acessar ali o dinheiro de forma rápida e você não tem muita oscilação. Beleza? Por quê? Cara, o mercado é cíclico, o mercado vira. E a gente está no momento onde a gente está com o mercado em queda, a gente tem visto novas emissões, beleza? Então, ter uma reserva de oportunidade vai ser interessante para aproveitar esses momentos. Você ter uma grana em caixa para poder fazer essas alocações mais táticas. Beleza? Então, é uma estratégia que eu tenho adotado com os meus clientes de assessoria. Tá? Vamos ter uma reservinha ali de uns 10% do patrimônio para a gente aproveitar oportunidades. Tá? É uma grana interessante. Beleza? E aí acaba sendo bem útil nesses momentos de queda de mercado. Às vezes você já fez o seu aporte, mas você tem ali uma graninha a mais de reserva para você poder usar. Também não faz sentido usar tudo. Tá? Não vai usar a reserva toda de uma vez. Vai fazendo investimentos homeopáticos aos poucos. Show de bola, pessoal? Tranquilo? De boa? Se tiver dúvida, só mandar aqui embaixo. Beleza? Maravilha. Então, essa notícia aqui não é sobre um fundo conhecido, então vou pular. Vamos agora para um fundo mais conhecido. O fundo imobiliário vai investir quase 100 milhões de reais no Rio. Olha lá. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Qual que vai ser o fundo? Qual que vai ser o fundo? TRXF. TRXF11 informou ao mercado que fez um contrato com a empresa de material de construção BMB, do grupo Leroy Merlin, no formato Build to Suit, ou seja, uma construção adequada, uma construção feita sob medida para o inquilino. Isso significa Build to Suit. Então, uma construção para melhor adequação, uma construção sob medida, sob demanda. Beleza? Isso que significa Build to Suit. Ou seja, o contrato do FII com a varejista envolve aquisição de terreno, desenvolvimento imobiliário e construção de um imóvel que será alocado para a obra Max, controlada pela ABMB. A propriedade fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em comunicado, o TRXF explica que o contrato com a empresa de material de construção será de, no mínimo, 20 anos. Olha isso aqui, galera, 20 anos. Prazo longo, traz mais segurança financeira. Isso é muito positivo. Contrato longo traz mais segurança financeira para o fundo. Isso é muito interessante. O fundo imobiliário espera iniciar as obras entre o fim desse ano e o começo de 2024. Aí sobre o índice, a gente já bateu o índice aqui. Então, RXF fazendo venda de imóvel, comprando imóvel, está com emissão rolando. A gente falou ontem da parcial ali da subscrição, o fundo já conseguiu captar aí 43 milhões. O objetivo inicial do fundo é captar 350 milhões, tá? As novas cotas estão aí a 106,60. E já acabou o período de subscrição. O período de subscrição era até o dia 25 de outubro.
Beleza? Então, galera, mais uma aquisição aqui por parte do TRXF. E aí, o que é legal? Mais um imóvel, contrato longo. 20 anos, pelo menos. Então, isso traz muita segurança para o fundo. Não significa, pessoal, que não pode haver rescisão antes do contrato. Pode haver. Mas, no mais, tudo constante, 20 anos, pelo menos, de contrato, é um prazo muito interessante. E fora que o imóvel, ele não é da Leroy mesmo. O imóvel é do TRX. Tudo bem, é um formato build to suit, ou seja, estou fazendo sob a demanda da Leroy Merlin, da Obra Max, no caso. Ah, se a Obra Max decidir sair, beleza, o fundo vai ter que fazer um investimento ali para poder readequar o espaço. Só que provavelmente aqui, como é um contrato, como é uma compra que build to suit, provavelmente esse contrato aqui vai ser atípico. Então, se a obra max ela sai antecipadamente ao vencimento do contrato, provavelmente, tá, não tem como afirmar aqui, mas deve ser um contrato atípico, ela vai ter que pagar todo proporcional ao que falta para o vencimento. Então, com essa multa, o fundo poderia ali, fazer uma readequação do uso. Show? Então, mais um movimento aí bem interessante por parte do TRXF. Maravilha, pessoal. De buenas, de boas. Quem tiver dúvida, pode comentar aqui. Ah, ontem foi a assembleia do KNSC sobre desdobramento. Vamos ver o que. Ah, boa! Galera, ó, vamos lá. BOBD a gente já falou. Pessoal, vamos ter mais um fundo imobiliário indo para a base 10, hein? KNSC, a gente já tinha falado disso em live. KNSC, fundo de papel. Tem até um vídeo sobre o KNSC no final de semana, foi lá no final de semana. KNSC aprova novo desdobramento de cotas. Em Assembleia Geral foi aprovado o desdobramento de 1 para 10. Tá? De 1 para 10. As cotas passaram a ser negociadas de forma desdobrada a partir do dia 6 de novembro, ou seja, segunda-feira, e serão creditadas nas contas de depósitos dos investidores no dia 8 de novembro. Tá? Então, mais um fundo imobiliário, mais um fundo de papel, na verdade, indo para a base 10. Tá? Hoje o KNSC está na casa ali de uns 80 e pouco, 90 e pouquinho. Tá? Então, mais um fundo aí que vai passar para a base 10. 88,22. Tá? Então, lá no dia 6, a gente vai passar a ter um fundo sendo cotado ali na casa de 8,80, 8,90. Tá? Porra, legal, cara. Tinha esquecido que a Assembleia era ontem. Eu tinha falado disso em live, eu falei quando saiu lá a, a consulta da administradora, eu trouxe aqui na live o documento, e aí foi aprovado ontem, foi ontem a Assembleia. Então, galera, mais um fundo indo para a base 10, mais um fundo fazendo desdobramento. O desdobramento, ele é interessante porque a ideia do desdobramento é justamente aumentar ali a quantidade de cotas possíveis de serem negociadas e você aumentar ali a liquidez do fundo. Beleza? Então é realmente algo muito positivo quando você tem um desdobramento de cotas. Você acaba tendo ali um aumento da liquidez. E a gente tem visto cada vez mais fundos fazerem esse movimento de desdobramento. Agora o KNSC, a gente viu o CPTS, vi no 11 também fazendo esse ano, VEGI fazendo um tempinho atrás. A gente vê novos fundos entrando também na base 10. Então isso acaba permitindo o acesso do microinvestidor. Aquele cara que tem pouco dinheiro para aportar. Você acaba tendo um rol maior de escolhas. Porque boa parte, porque os fundos agora estão indo para a base 10. Então, é um movimento que eu acho bem positivo, mas é importante dizer o seguinte, não é porque o fundo custa R$10 que ele está barato, não é porque o fundo custa R$10 que ele é bom. Tá? Então, a gente tem que olhar os aspectos de qualidade. É um fundo de papel, eu vou olhar como é que está o nível de crédito, como é que está o nível de inadimplência, eu vou olhar compromissado, eu vou olhar LTV, eu vou olhar como é que está a carteira, eu vou olhar esses critérios, eu vou olhar liquidez, eu vou olhar participação no IFIX, eu vou olhar para esses critérios, eu vou olhar PVP. PVP é uma métrica que funciona bem
para fundo de papel. Então eu vou olhar isso. Ah, é um fundo de tijolo. Agora a gente não tem muito fundo de tijolo cotado em base 10. A gente tem Vino, Gaug, Viur, eu acho que é base 10 também. Mas de tijolo, Vino, Gaug, que eu lembro aqui de cabeça, que fazem parte do IFIX. Então, tem que olhar ali os principais indicadores, vacância, vencimento de contratos, participação dos inquilinos na receita, inadimplência, localização dos imóveis, prazo médio de vencimento. Eu vou olhar tudo isso. Então, não é porque está R$10 que vale a pena comprar e não é porque está R$10 que está barato. Tá? Mas é inegável que esse movimento de desdobramento ele é muito positivo porque ele fomenta ainda mais o crescimento da indústria, ele permite com que novos investidores ingressem no mercado, então você acaba impulsionando, fomentando o crescimento do mercado. Show de bola, pessoal? Beleza, tranquilo? E aí, mais umazinha aqui, NXRF aumenta seu lucro em 15,96 e paga 28,52 milhões em dividendos, que é referente ao mês de outubro agora, tá? Resultado de setembro, desculpa. Em relatório gerencial de setembro, o Fundo Imobiliário NXRF divulgou um lucro de 28,4 milhões, com um crescimento de 15,96 na comparação com agosto. Desse resultado, o fundo distribuiu 28,52, distribuiu um pouquinho de caixa aqui, R$700 mil em caixa. Não, na verdade, R$100 mil em caixa, que representa 11 centavos por cota. A partir do preço de fechamento de 11,7, os rendimentos tiveram um retorno líquido de 101,95% do CDI ou de 119,14% do CDI, com um gross-up de 15% de imposto. Então, tem uma rentabilidade bruta aí de 119,94% do CDI. E BOABD, a gente já falou ali, vai pagar 10 centavos por cota, batemos no relatório inicial do BOABD também. Beleza, pessoal? Então, falamos do BOABD, falamos do TRXF, falamos agora do KNSC. É isso. Trouxemos aí alguns insights. Então, a gente vai ter fundo desdobrando, a gente falou de infra, tem fundo comprando imóvel. O mercado está bem animado. Beleza? Apesar de a gente estar aí com o mercado em queda, a gente tem ainda assim um mercado bem animado. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Como estamos? De boa, de boa, de boa? Lembrando, galera, quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo, assessoria lá da XP, pode me chamar no direct, a gente troca uma ideia, a gente marca um bate-papo para te apresentar a assessoria, explicar como é que funciona, entender como é que você está posicionado hoje, e daí, se fizer sentido, traga a sua conta para cá, para a XP, para a gente poder seguir com esse acompanhamento. Lembrando que a assessoria não é paga, tá? A minha remuneração, ela vem dos produtos que você investir nas movimentações da sua carteira, mas pode ficar despreocupado que eu não vou ficar empurrando o produto. Não sou um gerente de banco, sou um assessor de investimentos, quero que você realmente consiga se desenvolver, consiga realizar suas metas, seus sonhos, seus objetivos. Então, é uma questão de respeito, respeito à sua confiança, respeito ao sacrifício que você fez para conseguir ter aquele dinheiro e um respeito também à minha história, tudo que eu já investi para fazer o que eu faço. Então, você pode ter certeza que apesar da minha remuneração, ela vir de movimentações da sua carteira, você pode ter certeza que eu vou trabalhar da forma mais alinhada possível com os seus interesses. Beleza? Então, quem tiver interesse, é só me chamar aqui no direct. Quem está assistindo a gravação aqui no YouTube, pode cair aqui no meu Instagram, manda uma mensagem, daí a gente vai conversar também. Beleza? De boa? Então, da minha parte aqui, fechamos. A minha parte aqui está encerrado. Pode ficar toda hora saindo do ouvido.
Pessoal, então, se não há mais dúvida, se não há mais nada, só me resta aqui agradecer. Muitíssimo obrigado pela participação de todo mundo, pelas dúvidas, pelos comentários. Tamo junto. Uma excelente terça-feira para todo mundo. Já estamos já com o feriado aí batendo na porta, beleza? Então, pessoal, vamos em frente, vamos nessa. Contem comigo nessa caminhada. Nos vemos por aí. Pessoal, um forte abraço. Até amanhã. Valeu!